pessoal, tudo bem com todos vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal do Vale Concursos. Professora Angélica aqui do lado de cá. Você aí do outro lado se preparando com destino à sua aprovação na Polícia Militar Tocantins, não é? Uma honra saber que você está aí, destinando seu tempo a atribuir e adquirir conhecimento de forma fria aqui no canal do Vale Concursos. E é isso, tá? A professora Angélica, juntamente com toda a equipe do Vale Concursos, está com você até a sua aprovação. Então, o que acontece? Nós fizemos uma análise edital, visualizamos o conteúdo bacana, viemos aqui, fizemos uma aula de sintaxe 1, um encontro aqui onde nós falamos da primeira parte da análise sintática para você, futura policial militar do Tocantins. Agora nós vamos fazer um outro encontro de análise sintática da parte 2 dela, que nós entendemos um pouco da primeira parte e agora nós vamos dar continuidade. Por que eu falo isso para você? Preste muita atenção. A prof trouxe da outra vez e estou repetindo aqui com você agora os assuntos mais cobrados pela banca examinadora. Então, nós temos aqui, olha, sintaxe, tá vendo? Por isso que nós fizemos um encontro anterior falando sobre a análise sintática, a primeira parte dela, e vamos hoje finalizar aí com a segunda parte da análise sintática. Mas antes da gente entrar no conteúdo, a professora Angélica quer saber de você o seguinte: você já inscreveu no nosso canal? Já apertou o sininho das notificações? Não? Então, vamos acelerar o processo aí, né? Eu costumo dizer o seguinte: o primeiro passo para a sua aprovação é você fazer justamente isso, tá? Apertar o sininho, inscrever no nosso canal, apertar o sininho das notificações. E o terceiro passo também tá tudo junto com o primeiro passo, né? Adquirir o nosso preparatório que está com muita qualidade para você. Saiba que o Vale Concursos, né, tem um rol de professores todos muito bem preparados, todos qualificados para te atender aí, para te ajudar nesse segmento, né, nessa fase de estudo aí, de preparatório para este certame, que é a realização do seu sonho aí, né? Então, vamos lá estudar, vamos entender, não deixe de estudar com a nossa equipe, não deixe de adquirir o nosso preparatório. Ou melhor, todos os produtos, né, que o Vale Concursos oferece para você, para te auxiliar aí com destino à sua aprovação. Beleza? Então, vamos lá. A prof trouxe, então, e vou repetir aqui para você, tá? O seguinte: a banca gosta de cobrar. Dentro de língua portuguesa, o conteúdo, claro, de interpretação de texto está em primeiro lugar, o conteúdo de morfologia, que está em segundo lugar, e em terceiro lugar, a análise sintática. É como eu disse agora há pouco. Nós já falamos um pouco sobre a análise sintática no nosso encontro anterior, e agora nós vamos continuar falando sobre a análise sintática. Nós vamos fechar esse ciclo aqui para que você tenha um direcionamento muito bacana. Olha só. Fiz aqui da mesma forma que eu fiz no nosso último encontro. Trouxe as questões de análise sintática para você poder entender. Então, olha aqui, lá no seu edital, do item 1, né, até o item 5.7, até aqui, ó. Nós temos a análise sintática acontecendo. Na verdade, é do 5.2, é 5.2 até o 5.7. Isso tudo envolve o contexto de análise sintática. Então, nós entendemos aí um pouco de cada coisa e agora nós vamos dar continuidade aí nessa sintaxe 2, tá? Só o emprego dos sinais de pontuação aqui que foge um pouco do conteúdo da análise sintática, mas tirando ele, ó, relação de coordenação, relação de subordinação, concordância, regência e crase. Isso é o ponto prévio, né? É a preliminar aí do conteúdo de análise sintática que vai cobrar para você em prova, de todo o conteúdo, na verdade, né? Então, olha só. Vamos conversar então agora? Nós conversamos sobre o período composto, vimos as orações do nosso encontro anterior, sintaticamente falamos dela, e agora nós vamos dar sequência, tá? Então preste muita atenção aqui, porque nós temos agora o conteúdo de concordância. Se a gente seguir, olha aqui, depois da relação de coordenação e da relação de subordinação, nós temos o assunto de concordância para dar sequência à análise sintática. Então, nós estamos fazendo isso aqui agora, tá? Então, anote tudo que você puder anotar, né? Todas as observações possíveis, porque isso é muito válido para você. Eu sempre vou dizer assim,
Quisera eu que quando eu estivesse estudando, me preparando para uma prova, tivesse um professor que me direcionasse de forma tão bacana, tão competente, para que eu tivesse um estudo realmente de qualidade, para que eu conseguisse realmente gabaritar as minhas questões ali. Não tive isso, então hoje eu me sinto mais que na obrigação de transmitir conhecimento para você, mesmo que de forma fria, aqui no canal do Vale Concurso, conteúdo com toda a qualidade do universo, tá? Então vamos lá para a gente poder entender direitinho. Vamos brincar não, abre o olho de Tandera, olha só. A concordância é a parte da gramática, vamos dizer assim, a parte mais complexa da gramática da língua portuguesa é e está para a concordância, tá? Então, por que a gente fala que é a parte mais complexa da gramática da língua portuguesa? Porque a concordância ela é um conteúdo que possui aproximadamente 60 regras. Se você for estudar todas bonitinhas, você vai ver que é no mínimo 60 regras de conhecimento para a gente. Então, por isso que nós falamos e atribuímos que a concordância é a parte da gramática mais complexa que existe, tá? Porque os termos ali precisam concordar entre si para que o negócio tenha como é que eu posso dizer? Para que esteja de acordo com a norma culta da língua portuguesa, tá? Então, olha só, sabendo isso, então nós entendemos que a concordância se subdivide, tá? Em concordância nominal, olha só, e concordância verbal. O que é a concordância nominal para a gente poder entender? Ah, é aquela, olha o que está escrito aqui, onde adjetivos, artigos, numerais e pronomes concordam basicamente com o substantivo. Deixa eu te explicar uma coisa. Por que é muito bom você ter um estudo bem direcionado quando você se prepara para um concurso público? Não só em língua portuguesa, mas em todas as outras matérias. Quando nós visualizamos o encontro aqui, a professora Angélica fez uma jogada com você para que você estudasse muito bacana. A gente tem até a nossa aula zero na nossa plataforma, com todo um direcionamento de estudo, entendeu? Então, lá na nossa plataforma, na aula zero, o que eu fiz com os nossos alunos, com você, e você está lá na plataforma estudando conosco, você sabe. Eu redirecionei o conteúdo de língua portuguesa. Peguei tudo que estava no edital e redirecionei, falando, primeiro você vai estudar isso, depois você vai ver isso aqui, depois você vai dar sequência. Por que a gente faz isso? Porque quando chega numa análise sintática da vida, igual aqui agora, se você não estudou a morfologia, porque ó, adjetivo é classe morfológica, artigo é classe morfológica, numeral, pronome e substantivo também é. Então, se você não estuda essas classes, primeiro você tem que estudar o substantivo, depois você tem que ver artigo, adjetivo, depois artigo, depois numeral e depois pronome. É nessa sequência que você estuda as classes gramaticais, começa a estudar as classes gramaticais. Tá vendo por quê? Por que a gente tem que seguir sequência nas classes, na morfologia? Por quê? Porque quando chega num contexto desse, você não trava de jeito nenhum, tá? Então, se você não sabe o que é um adjetivo, se você não sabe o que é um artigo, o que é um numeral, o que é um pronome, como que o substantivo, como que você vai concordar um com o outro ali, se você não sabe do que se trata na realidade do fato. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Tá? Beleza, então. Então, sabemos que a concordância nominal é justamente essa. Quando, né, adjetivo, artigo, numeral, pronome concordam com o substantivo. Concordância nominal de nomes, não é assim? E sabemos também que quando nós temos concordância verbal, nós temos aquela concordância em que o verbo concorda com o sujeito. Olha aí a explicação. Então, na concordância verbal, uma vez que o verbo concorda com o sujeito, eu tenho que identificar lá no contexto primeiro o sujeito, ver como ele está acontecendo lá no contexto, para depois eu concordar o verbo com ele. Tá vendo como é que funciona? Então, assim, é muito interessante a gente ter esse aproveitamento, esse direcionamento. Na verdade, direcionamento é para que a gente tenha um bom aproveitamento do conteúdo que nós vamos estudar, tá? Claro que o que você viu aqui, com relação à concordância nominal e verbal, é o conceito básico. É o que você tem que saber quando você vai estudar esse assunto, concordância, tá? Como nós sabemos que nós temos ali dentro mais de 60 regras dentro desse conteúdo, a gente não consegue estudar todas as regras. Claro, assim, aqui agora em um momento de conteúdo aqui no canal do Vale Concurso. Então, por isso que eu falo com você.
que vale muito a pena você adquirir o nosso preparatório, tá com preço muito bacana para você e estudar com qualidade. Ah, professora Angélica, eu não tô a fim de comprar curso, você quer ver? Não, ninguém tá querendo vender curso, a gente só tá querendo dizer para você o seguinte, o conteúdo que você vê aqui ainda não é o 100%. É, amém que você está aqui, que você está conseguindo nos acompanhar de forma muito bacana. Mas ainda tem coisa, quer dizer, tem coisas ali que você precisa ver que está além disso aqui. Por exemplo, eu vou tratar com você aqui agora das particularidades da concordância verbal e nominal, mas não tem só esses casos que eu vou colocar para você aqui. São mais de 60 regras. Você vai ver aqui o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 só. Tá vendo? Ah, professora, eu não quero o curso completo, eu tenho dificuldade só em português. Adquira o curso isolado de língua portuguesa. Vai lá, seleciona seus itens que você tem que estudar de acordo com o seu edital, mete o pau e bora estudar, bora ser feliz, entendeu? Então vamos lá então. Olha só o que acontece, preste muita atenção, ó. Aqui então, agora nós vamos falar do quê? De algumas regras particulares da concordância, né, tanto nominal quanto verbal, para você poder entender. Preste atenção. A regra do anexo, incluso e kit é muito importante, é pegadinha de prova para você. Entenda o seguinte: essas palavras têm a obrigação de concordar com o substantivo ao qual se refere, tá? Então, anexo, incluso e kit concorda com o substantivo, olha ele aqui na seta, tá? Ao qual se refere. Agora, preste atenção, porque tem uma pegadinha de prova. A expressão em anexo é invariável. Fechou? Então, você não vai entender essa expressão em anexo sofrendo variação, não. Só a palavra anexo, incluso e kit sozinha. Beleza? Que concorda com o substantivo ao qual se refere, tá? Beleza. O outro exemplo, esse segundo e terceiro exemplo, nós vamos entender aqui uma particularidade da concordância nominal, mais uma, né? Que está relacionada com a palavra só, tá? A palavra só, preste atenção, em algum contexto, vai concordar com o substantivo ou pronome substantivo ao qual se refere. Em outros contextos, não concorda com nada. Mas quando é, então, professora, que diante desse caso particular da palavra só, como que eu vou saber que ela concorda com o substantivo ou pronome substantivo que acontece ali? Como eu vou saber que ela vai concordar? Sabe como eu vou saber? Substituindo a palavra só pela palavra sozinho. Deixa eu ver se eu consigo escrever direitinho aqui pelo mouse, tá? Olha só. Substituiu a palavra só por sozinho. Olha só. Ah, tô escrevendo, graças a Deus. Substituiu pela palavra sozinho, ficou meio agarrado o H com o ali, né? Substituiu pela palavra sozinho. Deu sentido? Deu sentido, professora. Beleza. Então, jogando no plural deu sentido? Sozinhos? Deu, professora, deu sentido. Então, beleza, você pode fazer a concordância da palavra só. Agora, quando a palavra só for substituída por apenas, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui bonitinho, olha aí, apenas, olha só, substituir por apenas e deu sentido, eu tenho que deixar a palavra só obrigatoriamente no singular. Tá? Então, muito cuidado com essa concordância, porque entra em um dos casos particulares também, beleza? O outro caso particular daqui que a prof vai colocar para você em questão aqui agora é a palavrinha mesmo, tá? A concordância da palavra mesmo, viu? Pode ser uma ocorrência em prova para você. Preste atenção. Se a palavra mesmo acontecer após um verbo, olha aqui, tá do lado de um verbo, olha, tá vendo? Palavra mesmo tá aqui do lado de um verbo. Ela não vai sofrer concordância com nada dentro do contexto. Ela tem que ficar no singular explicitamente. Agora, aqui, a palavra mesma apareceu do lado de um que? Substantivo. Olha só. Apareceu do lado de um substantivo. Então, eu entendo que quando a palavra mesma acontece do lado de um substantivo, ela tem concordância podendo ser feita de forma muito bacana ali dentro. Então, preste atenção na concordância dessa palavrinha, caso ela aconteça, é uma das regras particulares, você não errar em prova, ok? Então, tá. Palavra mesmo,
Quando acontecer próximo de um verbo, não vai sofrer concordância. Quando a palavra mesmo acontece do lado de um substantivo, concorda com ele, ok? Amém. Vamos continuar. Próxima regra, né, dentre as tantas importantes e particulares, a próxima que nós vamos conversar aqui é sobre as expressões é necessário, é proibido, é permitido, é bom, tá? É necessário, é proibido, é permitido e é bom. Quando essas expressões acontecem diante de substantivos femininos dentro do contexto, tá? Muito cuidado. Essas expressões, a gente tem que tomar cuidado com elas, como eu disse agora, quando o substantivo é feminino ali dentro do contexto. Porque, ó, eu tive fé, substantivo feminino. Tive água, substantivo feminino. Por que que aqui no primeiro exemplo a expressão é necessário não está concordando com fé? Porque próximo do substantivo aqui, fé, substantivo feminino fé, não houve a presença do artigo. Então, muita calma na hora. Já aqui no segundo exemplo, a expressão é necessário está concordando sim com o substantivo feminino que apareceu aqui, porque houve a presença do artigo aqui antes acontecendo. Então, preste atenção. É necessário, é proibido, é permitido e é bom. Só concorda com o substantivo que acontece dentro do contexto feminino, substantivo feminino. Se antes dele, ali do lado dele, tiver um artigo também no feminino. Se há um substantivo feminino ali dentro e não tem artigo ali do lado dele, antes dele, a expressão é necessária, é proibida, é permitida, é bom, não vai concordar com esse substantivo feminino, não, tá? Então, o que vai matar aqui, para concordância, é o que? A presença do artigo feminino antes do substantivo feminino. Que quando não acontece aqui, a expressão tem que ficar no masculino, ok? Beleza. Mais um exemplo agora. Agora tratamos da concordância verbal. Um exemplo muito bacana dentro dos casos particulares da concordância verbal. Presta atenção. Quando você tem um sujeito acontecendo ali de forma bacana, e após o sujeito aparece o pronome relativo quem, cuidado. O verbo aqui, olha, não pode concordar com o sujeito de jeito nenhum. Então, eu vou fazer isso aqui, vou colocar um X, ó. O verbo não pode concordar com o sujeito de jeito nenhum. Por que que não pode? Por que que o verbo não pode estabelecer concordância com o sujeito? Porque houve um pronome relativo quem depois do sujeito aqui. Então, quando você tem sujeito, pronome relativo quem e depois o verbo, esse pronome relativo quem veta o verbo de concordar com o sujeito. Então, o verbo sempre vai acontecer ali na terceira pessoa do singular, tá? Sem concordar em nada com o sujeito. Agora, quando eu tenho o sujeito aqui, logo depois dele eu tive o pronome relativo que, preste atenção, o verbo que acontece aqui bonitinho está bacana e de forma totalmente coerente, concordando com o sujeito ali dentro. Então, se apareceu o sujeito e depois dele apareceu um pronome relativo que, não é o quem, é o pronome relativo que, o verbo vai concordar com o sujeito de forma obrigatória. Tá vendo como a gente viu vários casos de concordância aqui, que são extremamente importantes para você? Pois é. Por gentileza, não vamos deixar de associar de jeito nenhum, não vamos deixar passar batido o conteúdo de jeito nenhum, porque ele é muito importante para você em razão da banca examinadora que está produzindo, preparando, que já preparou o certame e que está em fase de preparação de prova já, viu? Então, não deixe de estudar esse assunto que é de extrema importância, beleza? Ok. Agora vamos para o próximo item aqui do nosso campo sintático aí, para encerrar o campo sintático. Vamos falar um pouco agora sobre a regência, tá? O que que é a regência? Entendendo esse conteúdo com muita praticidade. A regência, ela acontece quando, tá? Quando é a regência nominal, ela acontece quando o nome vai exigir um complemento nominal ali dentro,
com vamos dizer assim, a logística de nome e complemento estar totalmente adequada ali. Mas como é que é feito isso? Porque a regência é onde termos exigem complementos corretos para eles. Então, quando eu tenho regência nominal, estou diante de um nome que está exigindo depois dele um complemento nominal, e essa logística de nome e complemento nominal tem que estar totalmente adepta, totalmente correta, convicta para a norma culta da língua portuguesa. Então, beleza, olha o que eu tenho aqui. Tenha amor a seus livros. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço para avaliar a regência nominal é achar o nome, né? O nome aqui, porque a regência vai partir dele. Então, eu paro e pergunto: tenha amor. Beleza, o nome tá aqui, ó. A palavra amor é nome. Aí eu paro no nome e pergunto assim, ó: amor a quem? Amor a quem? Olha só como é que eu faço. Eu tenho que parar no nome, perguntar com uma preposição. Olha a logística entre nome e complemento nominal, para a regência nominal acontecer correta. Olha, eu tenho que parar no nome, perguntar com preposição para o que vem pela frente, e a mesma preposição tem que acontecer aqui, introduzindo a resposta que é um complemento nominal. Então, olha só, eu parei no nome e perguntei, né? Complemento nominal, isso aqui. Eu parei no nome aqui, ó, vou colocar o Nzinho do nome, beleza. Parei no nome aqui, opa, e perguntei, né? A quê? Olha só, amor a quê? A seus livros. Ah, respondeu bonitinho aqui, professora, respondeu. Então, essa regência nominal aqui está sendo feita de forma totalmente adequada, tá vendo? Agora, olha como que acontece na regência verbal. Na regência verbal, eu tenho o quê? Verbos que exigem ou não complementos. Então, o que nós vamos entender aqui na regência verbal? Agora, a situação parte de um verbo, não parte de um nome. Porque eu estou diante do verbo, o reizinho do momento aqui, exigindo um complemento necessário para ele. Dentro da regência verbal, que é a que mais acontece em situação de prova, você precisa entender o seguinte, preste muita atenção, tá? Tem verbos que nunca vão mudar de regência. Por exemplo, o verbo precisar. Sempre que você precisa de, complemento com preposição. Você precisa sempre de alguma coisa ou de alguém. Então, o verbo precisar é um tipo de verbo que, independente do contexto, sempre vai ter a mesma regência. Ou seja, ele sempre vai ser verbo transitivo indireto de acordo com a regência. Tá vendo? Ok. Segunda situação da regência para você é a seguinte, olha só. Na segunda situação da regência, você tem aqui o quê? Você tem um mesmo verbo, olha só, que não vai mudar de sentido, vai ter o mesmo sentido ali. Só que, diante de um cenário, ele vai ter uma regência. Diante de outro cenário, ele vai ter outra regência. Olha só. E aí, existem situações em que a presença do pronome oblíquo dentro do contexto muda a regência do verbo. Então, olha só. Nunca esquecerei os favores que me fez. O verbo esquecer aqui, ele tem uma regência, verbo transitivo direto, no sentido de esquecer mesmo, né? No sentido dele mesmo, BTD aqui, verbo transitivo direto. Beleza, tá? Por que ele é verbo transitivo direto aqui? Porque não teve pronome oblíquo aqui rodeando o contexto, tá vendo? Diferente do que aconteceu aqui, ó. Nunca esquecerei dos favores que me fez. Olha que aqui aconteceu um pronome oblíquo dentro do contexto. Então, o mesmo verbo aqui que apareceu no contexto anterior, o mesmo verbo aqui agora, ele vai mudar de regência, vai ser verbo transitivo indireto aqui, exigindo uma preposição depois dele. Olha só, por que isso aconteceu? Por que mudou de regência? Por que teve essa preposição aqui depois do verbo? Sabe por quê? Porque houve um pronome oblíquo aqui também. Tá vendo? Então, muita calma na hora de associarmos a questão da regência diante de alguns verbos. Ah, professor, tem mais verbos assim? Tem mais verbos assim. Ah, professor, como é que eu vou saber? Vamos estudar, vamos adquirir o preparatório do Vale Concurso e ver todas as situações que tem lá, tá? Bacana para você conseguir gabaritar essa questão em situação de prova para você. Combinado?
Beleza. Agora, olha só. O policial visou o alvo e atirou. Olha o que a gente tem aqui. Aqui nós temos uma terceira situação de regência, onde o verbo muda de regência porque ele muda de sentido. E essa observação 2 aqui é a que mais acontece em prova para você. É a que mais acontece. Porque como a banca examinadora ela gosta muito de questões interpretativas, você viu isso aqui, ó. Vou te mostrar. Você viu isso aqui, ó. Interpretação de textos, de coisas, tá lá em cima. Olha só. Então, como a banca gosta muito disso aqui, de interpretar questões de interpretação, o que acontece? Esse caso da regência aqui, onde a gente tem que ver o sentido do verbo para achar a regência dele, é a maior possibilidade de prova para você. Então, muito cuidado, tá? Porque aqui no primeiro contexto, olha, o verbo visar aqui, ele tem o sentido de ver, de mirar, tá? Então, ele tem que ser verbo transitivo direto. Olha só, né? Diferente do segundo visar aqui, que tem sentido de quê? Pretender ou desejar. Então, aqui ele já tem uma outra regência, verbo transitivo e indireto. Olha só que loucura e que delícia de entender. Tá vendo? Pois é muito bacana isso, né? E é bom quando a gente tem esse aproveitamento, esse aprendizado, porque fica tudo muito mais fácil, tá? Agora nós vamos os finalmente aqui do conteúdo da análise sintática que nós estamos vendo hoje, você, futuro policial, futura PFEM, né, do Tocantins aí, muito cuidado também, por quê? Porque o último item do estudo da sintaxe aqui nesse certame nosso está com relação ao estudo da crase, tá? Está com relação a quê? Ao estudo da crase. Então, vamos entender direitinho sobre ela, olha só. O que é a crase aqui? A crase é a junção, né? Do a, quando ele é artigo, com a preposição, ganhando aí o uso, né? A ocorrência aí do acento grave em um único a apenas, tá? Então, olha que nós temos mais de 19 itens com relação ao uso da crase, mas nós vamos tratar aqui agora alguns desses itens para você poder prestar muita atenção, tá? Então, vamos lá então, olha só. Entregamos a carta à professora. Por que, professora Angélica, que aqui aconteceu a ocorrência da crase e aqui não aconteceu? Lembrando, geralmente nós usamos crase antes de palavras femininas, não é isso? Pois é. Então, por que esse A antes dessa palavra feminina não teve o acento grave e esse que está circulado, que também está diante de palavra feminina, teve? Essa é a regra básica. O que você vai fazer? Para você confirmar a não ocorrência da crase e a ocorrência aqui, depois, antes de palavras femininas, que é o princípio básico da crase, o que você vai fazer? Você vai reescrever esse contexto, trocando a palavra feminina aqui, ó, e aqui por uma masculina que corresponde. Se quando você trocar aqui, ó, antes, admitir o, não vai haver crase aqui em cima mesmo, não. Se quando você troca professora por professor, substantivo masculino que corresponde, acontece aqui a preposição contraída com artigo ao, olha só, se confirma o uso da crase aqui em cima. Então, a ocorrência da crase ali em cima. Então, muito cuidado, porque essa é uma regra, é a primeira regra básica que você aprende, tá? É a primeira regra básica. Beleza? Beleza, professora? Amém. Agora, nós temos casos particulares, tá? Do uso da crase. Por exemplo, aqui estou diante de um pronome demonstrativo e que está acontecendo um acento grave no A denotando crase. Por quê? Porque eu também vou reescrever esse contexto, o macete é, reescreve o contexto quando tem um pronome demonstrativo aqui, com o uso do acento grave nele, reescreve o contexto, trocando aqui o pronome demonstrativo por outro que corresponda. Por exemplo, você troca o aquela por esta, tá? Você troca o aquela por esta. Ah, professora Angélica, eu troquei, deu certo, mas deu certo como? Acontecendo uma preposição antes do pronome que você trocou. Então, olha, eu me referi àquela garota. Por que teve o acento grave aqui? Porque quando eu troquei aquela por esta e vim fazendo leitura, houve a necessidade de uma preposição aqui antes. Eu me referi a
esta garota. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Aqui não tem um acento grave no aquele, porque quando você substitui, ó, eu comi este biscoito. Não apareceu a preposição a aqui por questão de sentido, tá vendo? Não pediu. Então, não tem crase aqui em cima. Só quando exige o contexto da substituição que tem um acento grave lá em cima. Beleza? Beleza. Agora, olha o exemplo. Ele se veste a Luís XV. Vai, professora? A gente sabe que antes de palavra masculina não acontece o acento grave denotando crase de jeito nenhum, professora. Por que que antes do Luiz ali veio a ocorrência da crase? Na verdade, não é porque aqui é um caso particular da palavra Luiz, que antes de Luiz tem que vir crase, tem que acontecer a crase, não tem nada a ver com isso. Aqui é porque o A está suprimindo, tá? A expressão a moda de, beleza? Então, quando o A suprime a expressão a moda de, olha só, mesmo que antes de palavra masculina, vai acontecer o acento grave no A. Fechou? Beleza. Cuidado. Se você trabalha, come, bebe, dorme, chora, estuda de tal dia, ronca, de tal dia a tal dia, não tem acento grave aqui não, tá? Não há denotando crase, não. Agora, se você trabalha, come, dorme, bebe, chora, ronca, peida, estuda, faz qualquer coisa, da tal dia a tal dia, ó, vai ter o acento grave no A lá na frente, tá vendo como é que é? Português é delicioso e você não pode deixar de aprender isso de jeito nenhum, que isso é muito importante para a sua prova. Coma aí com o que há de mais gostoso na sua refeição do dia. Pensa no negócio que você come aí, né? Sentido real ou sentido figurado, aquela delícia. E aí mistura português com isso aí, mete o pau e bora gabaritar questões com relação ao uso da crase, tá? Beleza, então. E para finalizar, a gente tem aqui o seguinte, olha. Quando, às vezes, pode acontecer a ocorrência da crase, né, do acento grave no A, antes de pronome relativo qual, tá? Professora, como é que eu vou saber que está certa a ocorrência da crase antes do pronome relativo qual? Eu vou ter que pegar o contexto que está depois do pronome relativo qual e fazer uma pergunta para essa palavrinha que aparece antes, olha, do A aqui, para eu poder saber que vai ter o acento grave nesse A. Então, olha, fiz referência a quê? Olha, perceba que eu parei aqui na palavra referência e perguntei assim, ó, referência a quê? Não foi isso que eu fiz? Não foi essa pergunta que eu fiz? Olha só, peraí que eu vou rabiscar aqui de novo, ó. Fiz referência, cadê a caneta? A quê? Olha só, eu fiz referência a quê? Olha aí. Beleza, perguntei, não perguntei? Perguntei. Aí eu tive resposta. A notícia. Notícia é palavra feminina, o acento grave não aconteceu aqui porque não pode, então ele está aqui antes do pronome relativo qual. Tá vendo? Temos que estudar os assuntos. Temos que nos inteirar da análise sintática e ter conhecimento deste item para que nós, né, venhamos aí a acertar as questões de língua portuguesa da nossa prova. Então, depende muito de você. Depende muito da sua disciplina, do seu foco, da sua dedicação, para que você realmente consiga gabaritar questões de língua portuguesa. Não deixe de fazer questões, não deixe de fazer resumos. Ah, professora Angélica, eu tenho muita dificuldade, eu adquiri o preparatório, eu tenho dificuldade demais, professora, ainda com língua portuguesa. Chama a professora Angélica na rede social dela. A professora trabalha com um método de mentoria, ou seja, aula particular exclusiva com você de forma online. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender também de estudar, mesmo que de forma online, fazer uma aula particular comigo, né, por chamada, entendendo, compreendendo, revisando todos os assuntos que você vem estudando. Beleza? Espero você também, tá? Ó, beijo no seu coração. Um grande abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser, aqui no canal do Vale Concurso, tá? Tchau, tchau. Fui!